Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias. Vamos então ao capítulo 6, sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que nos traz mais informações bem interessantes para que a gente possa entrar em contato com aquele nosso eu real, aquele nosso ser interior, que tanto Eckhart Tolle fala durante o livro todo, até agora, tá? Na verdade, o tema principal sempre vai ser esse ser real, porque é ele que vai nos levar a essa libertação proposta aqui no livro, e é uma verdadeira libertação, né? Pelo que a gente tem visto até agora nos estudos, a gente observa que a nossa mente, que é a parte mais abstrata, e o nosso cérebro, que é essa parte mais concreta aqui, né, do nosso corpo físico, são partes muito importantes para nós aqui, enquanto seres encarnados, tá? Porém, ela tem uma função específica, tá? Então, a nossa mente, ela tem uma função específica que é muito importante para a nossa manifestação aqui, para o nosso crescimento como seres humanos, para a nossa expansão da consciência. Então, não existe nada que faça parte da gente que não tenha uma função muito importante, tá? Inclusive, qualquer órgão do nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo físico, enquanto estamos aqui encarnados, tem uma função muito importante. Não existe nada que esteja separado, porque nós somos seres integrais, nós não somos seres divididos ou em partes, né, fracionados, nós não somos. E como nós fazemos parte de um todo, nós somos seres holísticos, tudo que faz parte da gente é importante. Porém, o que acontece conosco, seres humanos, é que estamos em crescimento, né, em crescimento mental, espiritual, emocional, nós que estamos fazendo essa expansão da nossa consciência, nos perdermos um pouco em relação às funções da nossa mente, né, que tem tudo a ver com o nosso ego, com essa nossa identidade e com essa nossa identificação com essa mente, com esse ego. Né? É como se isso fosse a gente. Então, o livro, ele vem trazer essa proposta de mudança de olhar, de nós vermos quem realmente faz toda a diferença, quem realmente é o ser, né? E esse ser, ele se encontra dentro de nós. Esse é um capítulo que eu considerei bem especial, apesar de... Eu acho que eu falo sempre a mesma coisa de cada parte do livro que eu venho aqui falar, né? Mas é mais uma muito especial, tá? Porque ele vai se aprofundar até um pouco mais e nos dar algumas dicas de como entrar em contato com esse nosso ser real, tá? Então, esse capítulo, essa parte do capítulo, aliás, né? Porque é impossível abordar esse capítulo todo em uma hora, tá? É um capítulo grande, então nós, infelizmente, vamos ter uma ou duas aulas a mais sobre ele, tá bom? Mas a tônica mesmo desse capítulo é essa, tá? É nós nos conhecermos um pouco mais, tá? E nos aprofundarmos nisso. Tá? Então, o título aqui do capítulo é O Corpo Interior. E, inicialmente, a gente vai estudar um pouco sobre o ser, é o seu eu mais profundo, que é isso que a gente vem falando até agora, né? O ser é o seu eu mais profundo, ou seja, nós somos esse eu mais profundo, tá? Então, é disso que o capítulo vai tratar. Aí, logo no início, as pessoas com quem ele conversa, né, o Eckhart Tolle, aquelas pessoas que o assistem, que estudam com ele, que assistem às suas palestras,
eles trazem algumas perguntas no decorrer do livro, e essas perguntas são colocadas ali, né, e respondidas pelo Eckhart Tolle. Então, a primeira pergunta desse capítulo é: você falou da importância de se estar enraizado no corpo. Nós falamos aí, quem não lembra sobre esse assunto, é só ver aí os vídeos anteriores, tá? Então, você falou da importância de se estar enraizado no corpo, de o habitar. Pode explicar o que quer dizer com isso? Ou seja, né, o que ele quer dizer com isso, né? Se nós não somos o corpo, se nós não podemos nos identificar com o corpo, né, automaticamente a gente vai estar ali se identificando com o nosso ego, com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa que a gente é. Então, como assim eu preciso habitar esse corpo, né? De que forma isso? Aí ele responde: o corpo pode dar acesso ao reino do ser. Então, nós não estamos encarnados? É o que eu falei aqui no começo desse estudo aqui, desse capítulo. Se todas as partes do nosso ser são importantes, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, cada parte do nosso corpo, os nossos corpos sutis, se tudo isso faz parte da gente hoje, né? O corpo físico é o que mais impacta hoje nessa nossa experiência, porque nós estamos aqui na Terra tendo essa experiência material, nós estamos tendo essa experiência. E de que jeito que nós estamos tendo? Como nós estamos nos relacionando com o ambiente, com os seres? Com esse corpo. É ele que vai ter as impressões, é ele que vai trazer as impressões para a gente. Aí a gente vai lembrar até, quem já estudou sobre os corpos, os 7 corpos, né, energéticos, vai lembrar de que o nosso corpo físico é a ponte, tá? É a primeira ponte que vai fazer com que as impressões desse ambiente material aqui cheguem até o nosso corpo mais sutil de todos, que é o corpo átmico. E tudo que tem a ver lá com o corpo átmico, todas as impressões dele vão ser recebidas ali e vão descendo sempre entre aspas, né? Porque meio complicado falar dos corpos, porque não é descer nem subir, né? Então, a gente fala assim, tipo, de uma forma mais didática, né? Então, todas as impressões do corpo átmico só vão chegar até nós aqui se elas passarem por todos os corpos e desembocarem aqui no corpo físico. Então, se eu não tenho um corpo físico treinado, bem cuidado, de que forma eu vou receber todas essas informações que o nosso corpo átmico capta e que são muito sutis? De que forma que eu recebo isso? E tudo aquilo que eu vivencio aqui na Terra, se não for umas vivências de qualidade, se não for algo nobre, inclusive, de que jeito o nosso corpo átmico vai receber tudo isso? Porque vai receber. Então, tudo que a gente faz aqui, nesse mundo material, se comunica com todos os nossos corpos. Não existe forma diferente, né? E através dos chakras também. Então, a gente pode ir observando que tudo é um grande conjunto. Inclusive, a nossa aura, ela vai manifestar isso. Quem consegue enxergar a aura, vê como é a aura, as cores, como ela se apresenta. Então, tudo isso se manifesta também aqui no mundo físico de alguma forma e impacta os seres que estão à nossa volta. Então, o nosso corpo físico hoje, se a gente cuidar bem dele, se nós incluirmos ele nas nossas vivências e nas nossas experiências mais profundas,
ele vai responder, porque o corpo físico é como se ele falasse, é uma outra linguagem, é a linguagem do corpo. Ele tem uma linguagem, ele manifesta o que está acontecendo. Ele manifesta o que está acontecendo com esse hospedeiro que está nele. Porque nós não somos o corpo. Então, nós somos hospedeiros dele. Nós estamos hospedados nesse templo que a Mãe da Natureza nos emprestou. Nem nos deu, ela nos emprestou. Porque quando a gente sair daqui, esse templo vai ficar por aqui mesmo. Se tivesse sido dado para a gente, iria embora com a gente. Só que não. Ele fica aqui, na Terra. E ele vai se misturar com a natureza. E vai ser útil aqui na natureza, quando a gente se for. Então, olha só a importância da gente observar, refletir sobre essas coisas, né? E começar a dar um outro olhar para os nossos corpos físicos. A ter esse carinho, a ter esse cuidado, a ter esse respeito e a honrar esse templo mesmo. E ele pode ser o nosso templo. Basta que a gente transforme nisso. Não é? E aí ele continua, né? O ser não pode ser compreendido com a mente e não pode se tornar objeto de conhecimento. Esse ser que está aqui dentro de nós, que é esse nosso espírito, né? Essa nossa centelha divina, não vai ser compreendido com processos racionais e mentais. Não tem como fazer isso. Por isso que, quando a gente fala em pensamento e em vivência de algo espiritual, por exemplo, essas duas coisas não se conversam. Porque pensamento é uma outra categoria. Se presta a outras coisas. O pensamento, esse lado cognitivo que a gente tem, a nossa intelectualidade, são ferramentas para nos instruir, para nos trazer conteúdo. Mas não adianta a gente ficar só nesse nível do conteúdo. O nível do conteúdo é a mesma coisa de uma estante de livros. Essa estante que eu tenho aqui, por exemplo, vamos dizer que essa é a nossa mente. Se eu não for lá e não pegar o livro e ler, fica por isso mesmo. Se eu não pegar esses conhecimentos e não vivenciá-los, não trazer para o meu aqui e agora, para o meu dia, é a mesma coisa que essa estante de livros. É igualzinho. Não tem função. Porque o nosso intelecto, a nossa mente, ela tem outra função, que não é fazer com que a gente entre em contato com esse self, que é esse nosso ser interior. E quem nos dá liberdade? A nossa mente? Não. Onde nós encontramos a liberdade? E o que é essa liberdade? O que é isso? Que vem a ser isso? Que a gente nem conhece. E a gente acha que sabe o que é. Né? A gente acha que sabe o que é liberdade. Só que a gente, na maioria das vezes, a gente não sabe. E eu me incluo nessa. Estamos nesse caminho da busca. Somos buscadores. Estamos buscando a liberdade. E a liberdade nada mais é do que o nosso reconhecimento desse ser que habita e que somos nós. Que habita nesse corpo e que somos nós. Né? No ser, sujeito e objeto fundem-se num só. Então, o nosso ser interior, o self, ele não vai ser objeto de conhecimento. Nós não vamos catalogá-lo, nós não vamos estudá-lo. Não é assim que funciona. Porque tudo isso que a gente pensa que a gente pode fazer, na verdade,
já faz parte do nosso ser, ele é completo. Então, não adianta rotularmos e tentarmos entender com explicações. Talvez seja por isso que muitos não conseguem levar esse estudo. Muitos não conseguem, porque fica difícil entender algo que não esteja a mente envolvida. É um outro campo, é um campo muito diferente, é um campo sutil, que a gente entra em contato e a gente sente. Então tem a ver com sentir. Quando eu faço aqueles cursos que eu amo fazer, presenciais, que são os cursos de bioenergias, os 4 módulos desse curso, é assim, fora de série. Então, eu tento fazer esse curso no online, até tentei, mas ficou de que jeito? Quase nesse âmbito da mente. Porque é muito difícil nós conseguirmos sair desse âmbito da mente e mergulharmos no sentir. É difícil. E quando a gente está lá no presencial, todos nós nos ajudamos com as energias. Todo mundo está na mesma vibração ali. E é maravilhoso. É igual esse evento xamânico que a gente fez também. É maravilhoso. Não dá para fazer esse evento xamânico aqui, olhando para essa tela do computador, porque é vivenciar. E é isso que nós temos que fazer quando a gente quer entrar em contato com esse nosso eu. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. Quando a gente começa a se jogar para dentro de nós, a sabedoria vem. É uma sabedoria que já está em nós. Ela só está esperando ser acessada. Ela não está em bibliotecas, ela está dentro de nós. Não existe obrigatoriedade de nada. Olha, preciso ter isso, isso, aquilo, para você conseguir acessar. Não. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Independente do nível de escolaridade, de instrução, seja lá do que for. Então, aí a gente vê o que é isso e por que isso é a verdadeira libertação. É uma liberdade que a gente só vê a pontinha dela por enquanto. É aquela pontinha, né, do iceberg, aquela parte inicial ali que a gente vê. Só que lá, nas profundezas do nosso ser, existem conteúdos, existem riquezas que a gente só vai saber se mergulhar com o sentimento e não com a mente. Chega um momento que a mente tem que ficar quieta lá, no lugarzinho dela, porque ali ela não tem o que fazer. Ali a mente vai tentar catalogar, colocar conceitos, explicar. E aí não adianta, a mente puxa a gente para a superfície de novo. A mente não permite que a gente mergulhe simplesmente. O ser pode ser sentido como o sempre presente. Eu sou. Tem até um mantra que é o mantra do eu sou, né? Que está para além do nome e da forma. Então, esse eu sou, ele não tem nada a ver com a forma. E nem o nosso nome, que é essa nossa identificação, né, no mundo. Quando a gente vai nesse sentir, não tem nome. Ninguém tem nome. Somos a luz, espíritos de luz. E a gente se sente dessa forma.
Primeiramente, quando a gente começa a fazer essa jornada, ela é uma jornada, assim, de flashes, pequenos momentos, assim, frações de segundos, às vezes, que a gente sente algo muito grande que a gente não consegue explicar. Às vezes, em alguns momentos, olhando uma criança brincar, olhando o sol, olhando a natureza, olhando a beleza de um momento. Então, a mente não explica essas coisas. Então, por isso, aqui, ele vai falar que é sempre presente o eu sou. Porque se nós estivermos perdidos nessa mente caótica que nós temos, porque é caótica mesmo, a gente pensa em milhares de coisas, muita informação. Tem vezes que a gente pensa tanto que a gente chega a ficar até com dor de cabeça de tanto pensar. Às vezes a gente pensa tanto o dia inteiro, a gente se preocupa, a gente pensa isso e aquilo de outras pessoas, a gente se magoa e a gente fica naquela loucura que quando a gente vai dormir, a gente continua fazendo essas atividades durante o sono. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Ficou trabalhando o dia inteiro, que nem louca. Chegou a hora de dormir, estava trabalhando loucamente, insanamente, foi dormir. Durante o sono continuou trabalhando. Então eu me pergunto, né? O que é que muitas vezes nós estamos fazendo com nossas vidas? O que nós estamos fazendo com a gente mesmo? Né? O sentir leva a saber que você é e o leva a permanecer enraizado neste estado de iluminação. Então, quanto mais a gente sente a vida, quanto mais a gente se permite estar presentes e sentindo o que acontece, nós estamos trabalhando os nossos chakras. Os chakras estão sendo ativados, principalmente o chakra cardíaco. E a vida não será mais a mesma. Cada vez que a gente mergulhar mais um pouquinho, os nossos chakras vão nos responder. Quanto mais a gente mergulha, mais eles trabalham, mais eles são ativados, mais a gente entra nesse outro terreno, nesse outro universo, que é o universo do ser. Essa que é a fonte divina. É o fluxo universal que vai nos levar para a fonte divina. E quanto mais a gente faz isso, mais os chakras vão abrindo e mais a gente vê essa realidade acontecendo no corpo físico. O corpo físico, ele dá as informações para a gente. Ele nos traz nas sensações, nas manifestações que acontecem nesse corpo. Em diversas formas, né? Arrepios, lágrimas, sensação de plenitude, uma série de sensações que o corpo ricamente consegue nos passar. O aumento da intuição. Então, isso é tudo muito especial. Então, isso vai fazer com que a gente entre nesse estado de iluminação cada vez mais presente na nossa vida, tá? E isso fica enraizado no nosso ser. Nós passamos a viver uma outra realidade conosco, né? A nossa realidade hoje é essa realidade que tem a nossa mente, o nosso ego como nosso carro-chefe. Nós estamos enraizados nessa realidade. Conforme nós vamos modificando o nosso olhar e tendo outras atitudes, tendo outra forma de vida, uma filosofia diferente de vida, e vamos trazendo uma outra realidade para a nossa existência, tá?
nós vamos enraizando aí nessa outra forma de vida, de ver a vida, de ver a nós mesmos. Tá? Então, isso só vai acontecer se a gente permitir que aconteça, se nós nos permitirmos, né? E se nós tivermos também a paciência, porque existe um período de transição, onde nós estávamos ali, naquele mundo do ego, e nós vamos, aos poucos, nos entregando para essa outra realidade. Então, existe um período de transição, não é de um dia para o outro que tudo vai acontecer, tá? Então, é muito comum que nós tenhamos ainda, né, várias ali recaídas, né, tenhamos várias vezes aquelas crises que a gente tinha de identidade, de não aceitação de uma série de coisas. Então, nós não vamos virar seres perfeitos. Não adianta a gente ter essas ilusões, porque não é bem assim que acontece. Nós sabemos disso. Nós sabemos que quando a gente tem um problema muito sério, nem sempre a gente consegue ter a calma, né? A sobriedade para enfrentar as situações. E é assim mesmo. É desse jeito. Só que com o tempo, a gente vai mudando isso. A gente percebe a mudança acontecendo vagarosamente, mas ela vai dando ali o seu ar e a gente vai sentindo, tá? Só que a gente precisa, pelo menos, enxergar isso como uma realidade para nós, né? Não só acreditar, é saber que essa é a verdade que a gente quer viver, não é? Então, aí, ele fala também aqui que essa é a verdade que Jesus diz que nos tornará livres. Essa é a verdade. Então, é essa iluminação que vai nos tornar livres. Livres do quê? Né? É a próxima pergunta que é feita para ele, né? Livres do quê, então? Da ilusão de que não somos mais do que a mente e o corpo físico. Então, é uma ilusão. Essa é uma grande ilusão. Achar que a gente é esse corpo, achar que a gente é essa mente. Como eu já disse em algumas aulas aí atrás, os processos de pensamento é apenas uma das nossas múltiplas inteligências, né? Então, esse ser real, ele tem muitas outras inteligências. Não é só isso. É um ser amplo. É um ser que ele se expande muito. Nós nem fazemos ideia do quanto um ser desses que a gente tanto ouve falar, né? Os mentores, o quanto eles podem ser seres especiais, seres de luz, o quanto eles devem ter de conhecimento. A gente nem imagina, não é? Nós estamos muito acostumados com essa nossa vida e com as nossas limitações. Então, é preciso transcender as palavras e a forma como as interpretamos, não ficarmos presos ao nível delas. Então, até mesmo essas palavras que o livro traz, né, são só palavras. É como se fosse um farol. Então, todas as palavras é como se fossem um farol, elas apontam alguma direção, mas elas não são através delas, não é através delas que a gente vai sentir. Então, não é através de tudo isso que eu estou falando aqui, que o livro trouxe, que a gente vai saber o que é esse eu aqui, interno. O eu que habita esse corpo. Não é através disso. Olha, agora eu estou estudando, né, esse livro, a gente pode estudar pode estudar um monte de outros que vão falar sobre essas coisas. Só que se a gente não vivenciar, vai ficar só
na limitação das palavras. As palavras são muito limitadas, então a gente precisa transcender as palavras, né? Ele dá o exemplo do mel. Se a gente falar sobre o mel e ficarmos aqui falando sobre o mel, né? As qualidades dele, enfim, ficarmos aqui falando pesquisas inteiras sobre isso, nós não vamos saber o que é o mel. A gente só vai saber quando a gente provar e sentir o gosto dele, sentir a textura. Se a gente vê a cor dele, viu a cor dele, viu a textura, colocou na boca, sentiu, aí a gente vai saber o que é o mel, né? Então, daí ele vai mais a fundo, ele fala de Deus, né? Que se a gente não sentir Deus, não saberemos o que ele é, e irá criar apenas um ídolo mental. É como mel. Se eu não experimentar, eu só vou criar uma imagem mental, um conceito mental. Deus é a mesma coisa. Podemos ficar aqui a noite inteira falando de Deus. Chega a ser até tempo perdido. Vai ser tempo perdido se a gente só ficar aqui tagarelando. Nós temos que aproveitar a informação e ver o que a gente consegue vivenciar disso, né? Porque é só assim que a gente vai conhecer. Não adianta ir na igreja e ficar lá se a gente não sentir essa realidade, a realidade daquilo que a gente está buscando. Se eu vou a uma igreja, se eu vou a um templo, seja ele qual for, eu tenho que saber o que eu estou buscando, o que eu busco ali. Ali eu vou ouvir sobre aquilo que eu busco, mas ali eu preciso sentir aquilo que eu busco. Porque aí sim a coisa está virando realidade, está entrando em contato com a minha centelha aqui, né? Aí ele fala, se alguém tem aversão à palavra Deus, por exemplo, não acredita em Deus, tem aversão. Isso ele está usando o exemplo de Deus, mas pode ser qualquer coisa. Eu tenho aversão a algum tipo de conceito, na verdade, negará a palavra e a verdade para onde ela aponta, deixando de se abrir para a oportunidade de experimentá-la. Ele até fala do pecado, né? Que muitas pessoas realmente acham que não existem o pecado, mas a questão não é se existe ou se não existe, não é essa a questão. Essa palavra ela foi criada e ela tem um conceito. Então, o que a gente precisa saber sobre ela? O que transcende dessa palavra? Porque ela aponta para algo. Aponta para o quê? Aí ele coloca outras palavras ali que poderiam substituir essa palavra. Insanidade, inconsciência, ignorância. Então, pecado, na verdade, se a gente for transcender essa palavra, eu vou entender o conceito que tem por trás dela. Eu vou sentir isso. E aí ele fala, se nós não somos capazes de transcender certos conceitos que a gente vai apresentar, certas palavras que a gente vai usar, então que a gente não as use. Porque senão, o que nós estamos gerando até naquelas pessoas que estão à nossa volta? Nós podemos estar gerando pré-julgamentos, misticismos mesmo, coisas que não existem e que acabam causando a tristeza, a dor e tantos desencontros que a gente vê na nossa sociedade. Então, são coisas bem assim profundas que ele fala, né? A questão dos pré-julgamentos é justamente você não ir além daquela palavra.
Você fica nela, naquele conceito, e ali você para, e sua vida, seu rumo é baseado naquilo e acabou. Não se transcende. O ser é o seu eu mais profundo. O sentir te leva a conhecer. Não se trata mais apenas de acreditar. Então, a proposta aqui é parar só de acreditar. Eu não preciso mais acreditar. Porque eu vivencio, e se eu vivencio, eu sinto, e se eu sinto, eu sei. Eu acredito em Deus? Não. Eu sei que existe Deus. Por quê? Porque eu sinto Deus. Mas quem é Deus? Não tem palavra que explique. Porque precisa sentir. E Deus vai ser como cada pessoa sentir ele. Não existe conceito. Então não vai dar para explicar. Certas coisas não se explica, só se sente. É como o amor. O amor não se explica, o amor se sente. Até na língua portuguesa, o amor é um substantivo abstrato. É abstrato. Então não tem como a gente não abstrair para chegar lá. Não tem. Não tem como a gente rotular a experiência de uma outra pessoa e dizer que aquilo é mentira, que aquilo não existe. Porque quem não sente, está ligado na mente, não consegue saber o que aquela outra pessoa está dizendo ou está manifestando. Logicamente, vai dizer que é mentira. Não foi lá, não sentiu? Não sabe. Você estará desligado do ser enquanto a sua mente estiver a ocupar toda a sua atenção. O ficar pensando o tempo todo. O tempo todo que a gente só pensa, nós estamos desligados desse ser interior, do nosso self. Estamos desligados dele. Estamos fracionados, divididos. Quando isso acontece, você não está no seu corpo. Interessante essa, né? Então, quando você o tempo todo pensa, o seu corpo vira um fantoche. Ele vai no piloto automático. Porque ele não está vivenciando, ele não está trazendo para você o contato com a realidade em que você está inserido. A vida material que você está inserido, você não traz como vivência. Porque o pensamento, ele não traz vivência. Pensar tem uma função específica. Viver não é para o pensar. Viver é para quando precisa alguma coisa relacionada a isso. Aí você vai pensar. Algo para o seu self, para o seu ser interno poder chegar até onde ele quer chegar. Mas quem está em primeiro lugar não é o pensamento. Então, nós estamos fazendo uma inversão de valores. É como se o top de linha fosse pensar. E é isso mesmo que o nosso mundo coloca, não é? É isso. Por isso que nós catalogamos também as pessoas. Quem merece nossa atenção, quem não merece. Quem é bem visto na sociedade, quem não é bem visto na sociedade. Não é? Quem tem valor, quem não tem. O que é bom, o que é ruim. Tudo com a nossa parte do pensamento. A mente absorve toda a sua consciência e transforma num objeto da mente. Você não consegue parar de pensar.
Por quê? A sua consciência não é só estar acordado. Consciência não é estar pensando o tempo todo. A consciência do ser só vai existir quanto mais ligado ele estiver com o seu self, com o seu ser interior. Apenas quando estiver ligado ao seu ser interior, ele está realmente consciente. Como eu já disse na outra aula, né? Não tem a ver com aquela consciência que a gente ouve dos médicos. Olha, ele está acordado, então ele está consciente. Ó, ele está vendo aqui, está me vendo. Estou perguntando quantos dedos tem aqui, né? Ele está respondendo. Não é essa consciência que eu estou falando. É a consciência do nosso próprio ser mesmo. E o que é a consciência? Estar totalmente desperto no aqui e agora. Essa é a verdadeira consciência. Então, quando a gente quer sair do corpo físico para fazer projeção astral e quer ficar consciente lá do outro lado, nós não vamos conseguir estar conscientes mesmo lá se aqui no nosso mundo material, quando a gente está na vigília, nós somos totalmente inconscientes. Lá fora a gente vai estar que nem um zumbi também. Igual a gente fica aqui. Aí virão as consciências despertas, entrar em contato com a gente ali, só que a gente nem vê. Não vamos nem vê-las. Nem isso a gente vai. Porque nós estamos dormindo. Toda a sua sensação de identidade deriva da mente. Essa identidade torna-se uma construção mental vulnerável e cheia de necessidades, que gera o medo como emoção subjacente predominante. Então, por que será que nós temos necessidades de tanta coisa, né? Aqui na Terra, a gente tem as coisas que a gente precisa, mas a gente sempre quer mais, a gente quer. Mesmo que a gente tenha, a gente quer o tempo todo alguma coisa, a gente não quer sair perdendo, a gente precisa ganhar sempre. Mesmo que isso custe a nossa paz de espírito, mesmo que isso custe a nossa alegria de viver, porque a gente não pode perder, não é? Então, tudo isso tem a ver com a nossa mente e com essa identidade que a gente tem com essa mente, com esse ego, com essa identidade, né? Desse nosso eu, que a gente já disse ali atrás, eu falso. Uma maneira, então, de tornar-se consciente do ser interior é afastar a sua atenção do pensamento e dirigi-la para o interior do corpo. Estamos aqui no corpo e vamos nos experimentar. Vamos mergulhar dentro de nós mesmos. Então, vamos voltar a nossa atenção para o interior do nosso corpo. Isso significa que o corpo vai fazer parte, porque é ele que vai nos contar o que essa vivência está causando. Ele vai nos contar, nós vamos poder vivenciar aqui, porque nós estamos encarnados, vamos fazer como? Para a gente sentir as vivências. E será que a gente precisa sentir coisas mirabolantes, ver coisas incríveis, se comparar aos outros? Será que é isso mesmo? É tudo muito particular. A gente começar a entrar em contato com a gente mesmo e permitir que as coisas vão acontecendo, vão surgindo, como uma criança que vai descobrindo o mundo, né? Só que nós vamos descobrindo esse outro mundo que a gente não conhece, que é desconhecido. É parar com tudo.
e começar a dar os olhos para isso, olhar para isso. Da mesma forma que a gente para assistir um filme, da mesma forma que a gente para ir sair com os amigos, é começar a ter o compromisso com a gente mesmo, para acordar esse ser, acordar, fazer com que ele esteja cada vez mais atuante. E essa é a busca da nossa liberdade, né? Liberdade do quê? Dessa nossa dependência do que a mente nos faz realizar ou nos escraviza o tempo todo. A nossa própria mente é conectada aí com as outras mentes, com as mentes coletivas aí. Que nós estamos conectados com essa mente coletiva do mundo que quer essas coisas, do ego. Então, o ser poderá ser sentido como um campo energético que dá vida ao corpo físico. Então, todas as vezes que a gente mergulhar em nós mesmos, nós vamos começar a sentir esse campo energético fortíssimo, que está pronto para começar a brilhar, e depende apenas da gente permitir, né? De nós permitirmos. Quem pode abrir essa porta somos apenas nós. Então, nós vamos fazer um exercício que ele propõe no livro, tá? Então, antes ele fala assim: o seu corpo interior não tem forma nem limites e é insondável. Então, como eu já disse aí anteriormente, está muito além da forma e do nome. É um ser de luz ilimitado. Não tem nada que o segure. E não dá para a gente ficar ali explicando ele. Ele é insondável. Não dá para se testar em laboratório. Esquece. No exercício, mesmo que você não conseguir prestar atenção a muita coisa, fique atento, atenta ao que conseguir sentir e que esteja em conexão com o seu corpo físico. Então, existe uma conexão total entre todos os nossos corpos energéticos, o corpo físico, que também é um corpo energético, e o nosso ser real. Ele é que vai ditar aí agora, é ele que vai guiar a nossa experiência. Então, é aquele momento que a gente dedica um espaço de tempo aqui material, para a gente entrar em contato com o nosso ser real, para a gente entrar no nosso templo sagrado. E essa é a verdadeira espiritualidade, né? É o famoso religare, né? Quando a gente se religa com a gente mesmo, o nosso templo interior. Então, vamos começar o exercício. Fechem os olhos nesse momento. Respire fundo, o mais fundo que conseguir, sentindo o ar entrando pelo nariz e saindo pelo nariz. Esse é o seu momento. É o momento de entrar em contato com o seu ser interior e sentir a sua força,
energia do seu corpo espiritual, do seu ser real, que anima o seu corpo físico e cada célula que o compõe, que traz a saúde, a grandeza, que vai muito além desse mundo em que vivemos. Consegue sentir todo o seu corpo desta forma? De forma simultânea, como um único campo de energia? Porque nada está separado e tudo vibra. Dê mais atenção ao sentir nesse momento do que a qualquer imagem que lhe venha, porque podem vir imagens, mas foque no sentir. O sentir está completamente ligado ao seu ser real.
Aos poucos, vá voltando, sentindo uma tranquilidade em seu corpo, em sua mente, que também se beneficiou com a luz do seu espírito, do seu ser real. Vá acariciando o seu ser, exprimindo a gratidão. E com esta consciência, a consciência da gratidão, vá abrindo os olhos e se focando aqui em nossa reunião. E assim terminamos a aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham feito uma ótima viagem para dentro de si mesmos. E que possam carregar com vocês essa emoção, esse sentir